Assim, vamos começar o nosso webinário por vermos um pequeno PowerPoint que nos irá guiar ao longo dos temas que iremos vendo nesta sessão. E esse PowerPoint tem exatamente uma primeira introdução que indica claramente a situação que referi anteriormente de este ser o primeiro webinar de uma série de 10 que a Artec vai realizar até ao final de 2013. Serem 10 temas, portanto 10 temas distintos que poderão interessar a todos os projetistas ou cada tema poderá ter um destinatário diferente e serão webinários que terão uma forte componente técnica, embora trabalhados sobre o software Tricalc. Será o software Tricalc que iremos utilizar, juntamente com alguns visualizadores de estruturas de modelos BIM que iremos utilizar nestas apresentações, mas toda a explicação, toda a apresentação do webinar irá ser direcionada para a ferramenta Tricalc. O primeiro tema escolhido pela Artec foi, até numa certa lógica, a possibilidade de se integrar o cálculo de estruturas, o projeto de cálculo de estruturas num modelo único. Hoje em dia a filosofia BIM, como sabem, tem tendência a levar para um modelo único, para um modelo digital, tudo aquilo que são as componentes do edifício, desde a arquitetura até aos avacas, até à estrutura, e toda a informação associada a esses projetos. E, portanto, nós, como uma software house, como uma empresa que desenvolve um programa de cálculo de estruturas que faz o projeto de estabilidade, queremos também evoluir nesse sentido e estamos a trabalhar nesse sentido de ter uma maquete digital, um projeto único onde tudo possa ser integrado. Essa filosofia tem sido inerente inclusive ao desenvolvimento do Tricalc desde os seus primórdios e tem permitido englobar sempre numa matriz de rigidez única, num cálculo único, todos os elementos estruturais. No entanto, hoje em dia a integração vai um pouco mais longe do que a integração dos elementos estruturais num modelo único, com as vantagens inerentes a essa situação, como uma versatilidade maior para modelar estruturas, como uma capacidade de analisar e compreender a estrutura, o comportamento da estrutura, muito mais facilitado por ser um modelo tridimensional em que todos os elementos interagem entre si, a segurança que se consegue com essa análise, e portanto, mas além de toda essa integração que já existe desde os primórdios do Tricalc, hoje em dia a integração começa a ser também com as ferramentas BIM, nomeadamente com os modelos de arquitetura e a possibilidade de trazer os modelos de arquitetura diretamente para o programa de cálculo de estruturas, mas também a integração com aquilo que são os resultados e com aquilo que é o nosso projeto de estabilidade. Portanto, a pormenorização de armaduras a nível de folhas de projeto, folhas de armaduras, inclusive memórias descritivas, portanto, toda essa informação ficar integrada e associada a uma maquete digital, a um modelo digital que depois pode, evidentemente, uma vez que também é um fecheiro único, ser exportado de volta para esses programas de arquitetura para fazerem parte do modelo global do edifício, do modelo BIM do edifício. Portanto, para nós nos integrarmos numa filosofia BIM, antes de devolvermos toda a informação a esses programas de arquitetura, como um Archicad, um Revit, etc., temos nós próprios, e estamos a trabalhar sempre nesse sentido, de sermos nós próprios um programa que faz o projeto integrado da estrutura e que permite então depois, num único fecheiro, ter toda a informação, desde as folhas finais de projeto, a memória descritiva, os resultados da estrutura, os gráficos de análise e inclusive a componente tridimensional do edifício, quer a parte a nível de geometria, quer inclusive a parte a nível de armaduras, como já temos a representação de armaduras 3D em alguns elementos. Portanto, nós escolhemos este tema para este primeiro webinar exatamente pela importância que tem hoje em dia a integração de toda a informação num modelo único, num único modelo digital, até porque a filosofia BIM que está aí para ficar evolui nesse sentido. Tempos de mudança porque nós passámos de uma situação há uns anos atrás de cálculo que era manual ou semi-automático para um cálculo totalmente integrado, automático. Hoje em dia os projetos são todos feitos a nível de cálculo automático.
Transformação a nível de regulamentos, tivemos modificações grandes a nível de regulamentos, principalmente a nível de Portugal e a nível da Europa, com a transição para os eurocódigos. Estamos também a ter transformação a nível do próprio mercado para onde se projeta. Portanto, tínhamos um mercado que essencialmente era o mercado português e que passou de repente a ser, por necessidade da crise, um mercado muito mais vasto. Procuram-se mercados como Dubai, Argélia, Marrocos, Angola, Brasil. Portanto, temos um mercado que se modificou e que tem as suas particularidades, quer a nível das tipologias estruturais. Por exemplo, alvenarias resistentes de blocos de betão é uma situação que é comum em muitos destes países que foram citados, mas em Portugal não estávamos acostumados a fazer esse tipo de projeto. Quer a nível das regulamentações que são utilizadas. Por exemplo, há países onde se utilizam os eurocódigos, mas depois existem situações específicas de sismo desses países, por exemplo, a Argélia, e existem inclusive países que, não sendo, portanto, portugueses, trabalham com a regulamentação portuguesa, quer inclusive com o REBAP e com o RSA ainda, quer com os eurocódigos. Estou a falar nomeadamente de Angola. E portanto, toda esta transformação que existe, quer a nível de regulamentos, quer a nível das ferramentas de cálculo, quer a nível do projeto BIM, do modelo BIM, a nível da arquitetura em 3D, quer a nível dos mercados onde projeta, obriga que cada vez mais as ferramentas tenham capacidade para se adaptar a todos estes elementos, a integrar todos estes elementos dentro da sua funcionalidade. E, portanto, o Tricalc trabalha exatamente nessa ótica, fornecendo ao projetista várias regulamentações disponíveis para cálculo, fornecendo também a integração já com as filosofias e com as ferramentas BIM, e também trabalhando com espectros de resposta abertos, com situações específicas para mercados que podem ser utilizados pelo projetista. Referi a filosofia BIM já 2 ou 3 vezes e, portanto, esta imagem que aqui temos é um claro exemplo daquilo que se pretende com a filosofia BIM. Um edifício corresponde a um modelo único, corresponde a uma maquete digital onde tudo se integra, onde tudo se partilha entre os vários players, os projetistas de estruturas, os arquitetos, os projetistas da AVAC, enfim, todos os players do projeto, e onde tudo se pode analisar em conjunto, onde tudo se pode simular e pormenorizar. Por exemplo, a nível dos programas de arquitetura há o Clash Control, que é a detecção de colisões entre os vários elementos para detectar incompatibilidades entre projetos, mas também dentro de cada um dos programas, dentro de cada programa de cada especialidade, como é o caso do Tricalc, existem ferramentas que permitem analisar coerências de peças geométricas, permitem analisar e partilhar toda a informação também em conjunto com essas ferramentas de arquitetura e com qualquer outra ferramenta que seja capaz de ler o formato IFC, que é o formato destes modelos que aqui estão representados. Okay? Portanto, o Tricalc tem ligação bidirecional já com estas ferramentas e depois dentro do programa Tricalc, hoje em dia, o modelo integrado tridimensional permite que tudo se analise e simule e pormenorize, inclusive as armaduras 2D e 3D, num único modelo. Portanto, de forma integrada, e depois se partilhe novamente essa informação, inclusive com as armaduras, para os modelos BIM. Como aqui está referido, esta é a filosofia BIM, esta deve ser a filosofia de um projeto de estruturas pelas enormes vantagens que aporta ao projeto. Okay? Um projeto que tenha um nível de detalhe como o que nós vemos aqui, é um projeto que dá ao dono da obra e dá a quem vai fazer a execução do projeto todas as garantias de que os riscos estão minimizados e, portanto, a segurança está exponenciada. Tudo foi previamente simulado, tudo foi previamente analisado. E, portanto, nós participamos nesta filosofia BIM e temos essa filosofia BIM também implementada no Tricalc ao podermos num único modelo tudo analisar, tudo simular e pormenorizar, ficando essa pormenorização, quer os desenhos 2D, quer as folhas de projeto, quer inclusive a memória descritiva vinculada ao modelo estrutural e, portanto, qualquer alteração que se vá fazendo sobre um modelo estrutural é automaticamente repercutida sobre essa documentação, sobre essa informação.
Temos aqui uma simbologia daquilo que será para nós, dentro do programa Tricalc, o projeto integrado. Temos aqui representado a azul aquilo que poderemos chamar o input, a integração ao nível do input, o que é que nós permitimos receber no programa Tricalc. Podemos trazer modelos BIM, de programas como o Archicad, o Revit, o Bentley, etc. Podemos também trazer fecheiros DWG, mais vocacionados para programas de AutoCAD, e também fecheiros DXF 3D, também de programas de AutoCAD. E, portanto, a integração com os projetos de arquitetura através dos fecheiros DWG, ou através dos modelos BIM, ou através dos fecheiros DXF 3D, é garantida. Nós, no modelo BIM, temos a transformação automática do modelo tridimensional no modelo de análise. Nos fecheiros DWG temos facilidade de implementação de toda a geometria do nosso modelo estrutural utilizando os fecheiros DWG que vêm do programa AutoCAD. Podemos definir pilares, vigas, lajes, e para isso podemos utilizar plantas da arquitetura, mas também podemos utilizar cortes, alçados, planos inclinados para fazer a definição do nosso modelo estrutural. E também existe integração com os fecheiros DXF 3D, em que, se nós quisermos fazer o esqueleto da estrutura, por exemplo, uma torre de alta tensão, como aqui está representada, se fizermos em linhas no AutoCAD, podemos importá-las diretamente para o Tricalc, e o Tricalc vai transformar todas essas linhas em barras, e, portanto, a integração desse fecheiro, desse modelo dentro do programa é realizado de forma automática. De reparar que com maior ou menor nível de integração, tudo isto nos garante segurança na implementação do nosso modelo estrutural. O nível maior de segurança será certamente nesta situação, em que já poderão vir já inclusivamente definidas as secções das peças que à partida se queiram utilizar ou que se sugiram. Nos fecheiros DWG nós temos que intervir e implementar sobre o fecheiro DWG, mas portanto há já uma menor probabilidade de erro do que se fosse fazer tudo desde o zero. E nos fecheiros DXF 3D também a conversão é direta de tudo aquilo que são linhas em barras, e portanto o nível de erro é bastante reduzido. Portanto, ao termos esta integração com estes três métodos de input de dados, de introdução de dados, estamos a reduzir bastante as hipóteses de erro e a aumentar a segurança do nosso projeto. De referir que o programa Tricalc tem, além destes métodos de introdução de dados, métodos de introdução automáticos, inclusive a geração de naves industriais com um assistente de última geração, que torna muito fácil gerar mais naves industriais hoje em dia. Tem também ferramentas próprias de geração de malhas bidimensionais, tridimensionais, mas portanto referimos aqui só a estes para nos enquadrarmos naquilo que é o tema do webinário de hoje, o projeto integrado. Depois, uma vez dentro do programa Tricalc, temos então todas estas vantagens e toda esta integração que é realizada pelo Tricalc. O Tricalc vai ter um modelo único, uma estrutura tridimensional que é definida a partir de um destes métodos que aqui dissemos, e vinculada a essa estrutura tridimensional nós vamos ter o cálculo da estrutura, com toda a análise gráfica, deformadas, deslocamentos, tensões, sismo, centros de massa, centros de rigidez, portanto toda a informação da análise. Essa informação pode ser gráfica, mas também pode ser obtida através de relatórios e de listagens. Vamos ter também, sobre o mesmo modelo, as armaduras de pilares, sapatas em 3D já representadas dentro do próprio modelo e, portanto, vinculadas ao próprio modelo. Temos, desde a versão 8.0, a possibilidade de termos a memória descritiva e justificativa da estrutura também vinculada ao nosso modelo tridimensional. Temos as armaduras 2D, o dimensionamento e a pormenorização das armaduras 2D vinculadas também ao nosso modelo estrutural. Temos inclusive a possibilidade de compor essas armaduras, esses desenhos em folhas de projeto, e essas folhas de projeto estarem também vinculadas ao nosso modelo tridimensional. Temos a possibilidade de introduzir ligações entre perfis metálicos
no nosso modelo estrutural e estar também vinculado a esse modelo tridimensional. Ligações essas que podem ser aparafusadas, soldadas, e depois podem também ser placas de ancoragem ligadas, por exemplo, a pilares de betão, a lajes de betão. Portanto, vários tipos de ligações que podem ficar aqui vinculadas ao nosso modelo tridimensional. E também toda a informação inerente ao processo de dimensionamento. Portanto, sabermos porque que o programa optou pelas armaduras que utilizou nos projetos, ou seja, informação a nível de peritagem de armaduras. E, portanto, tudo isso fica linkado a um modelo estrutural. Esta situação é mais fácil de perceber quando se pega numa estrutura e existe uma alteração de arquitetura ou necessitamos de fazer modificações a nível do material que se utiliza ou das opções de varões de armaduras. Por exemplo, às vezes fez um projeto com varões de 25 e de repente em obra não vai poder haver varões de 25 e tem que se limitar a varões de 20. E, portanto, quando se recalcula uma estrutura, o nosso modelo estrutural, toda esta informação é automaticamente atualizada. Okay? Portanto, cá está a questão do projeto integrado. Inclusive, desenhos de armaduras 2D que tenham sido colocadas em folhas de projeto e que tenham sido arranjados, distribuídos, a informação vai ser automaticamente atualizada nessas folhas de projeto, bem como em qualquer desenho de armadura 2D. Ora, isto dá-nos, em primeiro lugar, na análise, uma garantia enorme, porque estamos a trabalhar com um modelo tridimensional único em que todos os elementos interagem entre si e, portanto, não há simplificações que possam pôr em risco a nossa análise do modelo estrutural. Por exemplo, nós vamos analisar aqui um caso mais à frente de uma estrutura metálica sobre uma zona de betão armado que tem um parqueamento por baixo e as deformadas de betão armado influenciam o comportamento dessa estrutura metálica. Mas reportando ainda à questão da segurança, temos a questão das armaduras 2D que saem do nosso modelo estrutural e que, como estão já criados os automatismos para o dimensionamento de todas as armaduras, de todos os elementos que fazem parte da nossa estrutura, temos a garantia de que vamos cumprir todas as exigências normativas, todas as exigências regulamentares de forma automática, uma vez que o programa não se vai esquecer, por exemplo, de realizar uma comprovação a uma torção associada a um transverso, uma verificação de punçamento, tudo isso já está pré-programado. E nós sabemos muito bem que, por exemplo, há uns anos atrás, tínhamos software que chegava à parte de cálculo de esforço e não fazia esta linkagem com as armaduras, tinha que se passar a informação para os desenhadores e, portanto, havia ali um processo que tinha os seus perigos ao se passar essa informação, de que a informação, em primeiro lugar, não fosse depois corretamente representada a nível de desenho. Tinha também um inconveniente de que se houvesse qualquer alteração a nível do modelo estrutural, não haviam automaticamente as atualizações das armaduras 2D. Mas tínhamos também que muitos desses softwares faziam a análise de esforços, mas depois, quando se iam fazer as comprovações de armaduras, havia, por exemplo, as verificações de torção, as torções associadas aos transversos, às vezes que ficavam um pouco esquecidas, digamos, no projeto e não eram realizadas. Aqui não se coloca essa situação, portanto, temos aqui o facto de o projeto ser realizado de forma integrada e automatizada, a garantia de que essa análise irá ser feita. Com as folhas de projeto ganhamos também em segurança, porque as folhas vão ser automaticamente atualizadas em função das alterações que se façam nos dimensionamentos das armaduras, mas também temos uma situação de produtividade importante, uma vez que se as folhas estão já preparadas e se há que fazer algumas alterações ao nível do modelo estrutural, não perder todo esse trabalho e esse trabalho poder ser rapidamente atualizado. Também nas ligações BIM temos aqui, nas ligações de aço, aliás, temos aqui bastantes vantagens a nível de segurança. Integrar o cálculo de ligações dentro do modelo estrutural garante-me desde logo que todas as combinações de ações realizadas para aquele nó vão ser automaticamente integradas no cálculo da ligação. Caso contrário, teríamos que estar num software à parte ou manualmente a fazer as verificações para todas as combinações de ações. E o método dos componentes do Eurocódigo, como vocês sabem, é um método bastante exaustivo de verificações e, portanto, tinha o seu trabalho.
Assim, ao estar integrado, recuperamos não só a geometria do modelo estrutural, a geometria da ligação, mas também todas as combinações de esforços e, portanto, há aqui uma ligação direta, um ganho de segurança enorme e também um ganho de produtividade, uma vez que se a geometria da estrutura for alterada, as ligações já lá estão colocadas e, portanto, se o vão passa a ser de 12 metros em vez de 10, em princípio não teremos que mexer na ligação, poderemos depois ter que reforçar algum aspecto da ligação, mas a nível de geometria o programa adapta-se a essa situação e, portanto, também aqui a nível de produtividade e segurança existem vantagens. E podíamos estar aqui a falar também das armaduras, da peritagem de armaduras, etc. Mas eu não me vou adiantar muito nesta fase, nesta parte teórica, não me vou adiantar muito mais. Penso que a ideia ficou transmitida e, portanto, esta imagem pretende exatamente refletir todas as vantagens do projeto integrado dentro de um programa de cálculo de estruturas. Listadas aqui essas vantagens de maior rigor na implementação e modelação da estrutura, porque vêm desde o modelo BIM ao fecheiro DWG. Maior rapidez na modelação de estrutura, do BIM então é direto, ficamos logo com um modelo em 3D no nosso programa. Se for a partir de DWG também temos facilidade e rapidez de introdução desses modelos. Maior versatilidade no tipo de estruturas que se podem modelar, portanto, o fato de termos uma matriz de rigidez única, um cálculo integrado único, um modelo, uma maquete única, permite-nos fazer estruturas mais versáteis, uma vez que temos maior liberdade a nível das geometrias que podemos simular no programa. Maior segurança, vimos ali vários aspectos onde ganhamos segurança ao trabalharmos com um modelo integrado. Não só no modelo, mas também depois na pormenorização de armaduras, como aqui está indicado, e maior capacidade de cálculo, porque temos mais tipologias estruturais passíveis de modelar nesse modelo, desde podermos incluir no modelo estacas, paredes moldadas, alvenarias de blocos de betão, enfim, situações que normalmente são calculadas individualmente ou à parte, podem aqui ser incluídas no único modelo e, portanto, ganha-se em capacidade, em maior capacidade de cálculo. Ou seja, em resumo, a integração total, um edifício, um modelo, uma maquete digital onde tudo se integra, tudo se partilha, tudo se analisa, tudo se simula e pormenoriza de forma integrada. E temos aqui uma janela do Tricalc em que temos uma maquete digital aqui representada, do modelo estrutural que está simulado, análise de deformadas em gráficos de isovalores, em gráficos de esforços e ali em gráficos de esforços em pórtico, listagens também de esforços e poderiam estar aqui também representadas as armaduras 3D, as armaduras 2D, as folhas de projeto, a memória descritiva, enfim, toda a informação que é trabalhada de forma integrada dentro do programa Tricalc. Ora bem, vamos então passar à parte mais interativa do nosso webinário de hoje, que se traduz no estudo de alguns exemplos concretos. Ora bem, seguindo o raciocínio que temos apresentado agora, da importação primeiro das estruturas e depois então da análise da estrutura e da exportação das estruturas de volta para os modelos BIM, vamos exemplificar aqui como é fácil, a nível do programa Tricalc, trabalhar com a importação de fecheiros DWG e de fecheiros BIM para dentro do programa Tricalc. Para o efeito, eu vou então passar agora para o nosso programa Tricalc, onde vamos fazer um exemplo partindo de um fecheiro vazio. Vou criar uma estrutura nova, que lhe vou chamar exemplo 001. O programa normalmente abre 3 janelas com 3 perspectivas diferentes, mas nós, se quisermos, podemos trabalhar só com uma visualização no ecrã, com uma janela no ecrã, é indiferente. E, portanto, quando nós temos a necessidade de começar a definir ou implementar uma estrutura, nós podemos decidir importar fecheiros DXF 3D ou modelos BIM, ou podemos então trabalhar com os chamados desenhos DWG para associar a cotas que nós queiramos implementar estrutura. E, portanto, eu neste caso vou criar aqui a cota 0, vou aqui associar um DWG e vejam que é tão fácil como ir procurar o fecheiro DWG através do explorador do Windows no nosso computador. Vamos aqui, por exemplo, a esta pasta, escolher o fecheiro DWG que se queira utilizar,
Aqui temos um fecheiro DWG que tem sido inclusive utilizado em algumas demonstrações anteriores. Indicar as unidades do desenho que foi realizado no AutoCAD, neste caso utilizou-se uma unidade de 1 mm no AutoCAD, e portanto esse fecheiro passa a estar vinculado ao plano 0, à cota 0. E agora poderia fazer o mesmo para outros pisos, portanto criar aqui novos pisos, por exemplo, à cota 310, poderia chegar aqui, criar mais uma cota, a cota 620, e a cada uma dessas cotas associar o desenho que eu pretendesse. Okay? Este edifício tem 5 pisos mais uma cobertura. Eu não vou estar a fazer a importação de todos os DWGs, uma vez que isto serve só para exemplificar como é que se pode, de forma integrada com o projeto de arquitetura realizado em DWG, fazer a implementação da estrutura. Portanto, neste momento eu não tenho nenhum plano de trabalho, portanto vou aqui pedir em geometria plano para trabalhar a uma determinada cota, que será a cota 0. E portanto tenho logo aqui representado o DWG que eu importei, que eu associei à cota 0. Este DWG tem a localização dos pilares, das vigas, da laje de fundação, enfim, tem aqui a informação da arquitetura, mas também já a identificação dos sítios onde nós queremos gerar os nossos elementos estruturais e, portanto, a partir de agora no menu de geometria, uma vez que estamos na fase de definição de geometria, se estivéssemos a carregar a estrutura teríamos no menu de ações, se estivéssemos a realizar pré-dimensionamento no menu de secções, se fôssemos realizar a análise da estrutura faríamos a fase de cálculo e se fôssemos obter resultados aqui. Portanto, uma forma bastante simples de perceber o funcionamento do programa. Portanto, como eu estava a dizer, poderia chegar aqui e introduzir os nós de base do pilar em qualquer um destes pontos que aqui está. Eu vou aqui, por exemplo, ativar a numeração dos nós para que vocês vejam onde é que foi colocado esse nó e, portanto, poderia fazer a introdução da base dos pilares e depois com uma ferramenta que se chama Geometria Nó Translação, que são coordenadas relativas, eu posso dar a altura que quiser ao pilar. Por exemplo, os tais 3,10 metros, eu poderia chegar aqui e indicar que queria translacionar aquele pilar de 3, aquele nó de 3,10 metros e criar assim o meu pilar. Também poderia fazer um pré-dimensionamento automático, algo que também é uma das grandes vantagens do programa Tricalc, uma vez que em função dos vãos e das cargas nos permite ter logo um pré-dimensionamento, uma noção do pré-dimensionamento necessário. Funciona muito bem em países que não tenham sismo, por exemplo, e portanto ficariam logo as peças com a representação do seu volume. E portanto poderia continuar pilar a pilar a introduzir. Também tenho um menu que me permite, através de funções de copiar e colar, selecionar qualquer elemento estrutural ou conjunto de elementos estruturais. Por exemplo, selecionei este pilar, escolho um ponto de inserção que é a base do pilar e posso agora, fazendo Ctrl V, ir colocando os pilares como se fossem peças de Lego nos sítios que eu entender colocar o pilar. Okay? Portanto, é outra forma, em vez de introduzir o nó e fazer a translação, é outra forma de introduzir aqui os meus pilares. Se aparecerem situações destas, o pilar é circular, eu tenho aqui um pilar quadrado, não tem qualquer problema, portanto bastaria vir aqui a secções, definir, procurar na base de dados o perfil que eu quero utilizar. Imaginemos que eu queria um perfil de 40 circular, de botão armado, e portanto atribuiria essa secção a este pilar que aqui está. Portanto, eu posso atribuir os pilares com as secções que quiser e depois ir a posteriori modificando essas mesmas secções. Portanto, esta digamos que seria a forma de implementar aqui a estrutura sobre o DWG. Inclusive, se quisermos ativar a vista de vários planos em simultâneo, vou aqui a ativar, e se pedir para ver o piso superior, vejam que o DWG aparece aqui também representado e, portanto, eu posso verificar que o pilar vai desde aqui até ali e verificar as duas plantas em simultâneo. De referir que o Tricalc também poderia ter planos verticais, planos inclinados com alçados associados, por exemplo, ou planos inclinados associados em fecheiros DWG. Portanto, tem aqui a possibilidade de rapidamente, com uma baixa probabilidade de erro, ir definindo a estrutura que pretendemos. Eu defini aqui só pilares, mas, por exemplo, a introdução de uma laje, por exemplo, a laje de fundação que aqui está, seria também bastante simples. Nós daríamos o nome que queríamos à laje, indicaríamos as cargas que iriam existir nessa mesma laje
Indicávamos a espessura da laje, imaginemos 80 cm, e depois era uma questão só de indicar então o polígono da laje. Neste caso eu já não preciso de visualizar os dois planos em simultâneo, dá-me mais jeito de trabalhar só com um plano e portanto eu poderia vir aqui e selecionar só a cota de 0 como plano de trabalho e introduzir então a minha laje de fundação. Vou aqui introduzir o nome, todos os restantes dados ficaram aqui guardados e agora só teria que dar o contorno da laje de fundação para ficar com a laje introduzida nesta cota. Portanto, o exemplo de como se pode integrar um modelo estrutural com fecheiros DWG é este que acabámos de visualizar. Associar os fecheiros DWG e a partir daí passamos a tê-los aqui associados ao nosso projeto para ajudar na implementação da estrutura e para ajudar a perceber também onde é que passam os pilares, onde é que passam as paredes resistentes, onde é que passam as lajes, conjuntamente com a arquitetura. Ora bem, de qualquer modo, e reparem que a estrutura que eu escolhi é uma estrutura que vai repetir-se agora no modelo BIM, é uma estrutura bastante grande, inclusive, que faz aqui uma espécie de U. E nós vimos aqui o trabalho que tivemos a gerar só alguns pilares e uma laje de fundação. Portanto, é rápido, mas existem formas ainda mais rápidas de o fazer através do modelo BIM. E, portanto, se eu quisesse fazer um fecheiro novo, e vamos lhe chamar exemplo 002, e quiséssemos utilizar como ponto de partida um modelo que viesse do Archicad, do Revit, do Bentley, enfim, do Tekla, de qualquer um desses softwares que trabalha já com o sistema BIM, nós podíamos vir aqui a fechar e importar, um modelo BIM, abrir. Ora bem, depois era uma questão de procurar no explorador do Windows o local onde nós tínhamos o nosso fecheiro IFC, o nosso fecheiro BIM, e portanto pedir para abrir esse fecheiro. O programa Tricalc permite-nos, numa primeira fase, aplicar filtros de importação. Quais são os filtros de importação que aqui temos? Nós podemos importar as paredes todas ou indicarmos qual o tipo de parede que queremos introduzir a partir da família respectiva. Também as lajes nós podemos introduzir no modelo estrutural as IFC Slab e as IFC Roof ou aplicar um filtro. Mas existem ainda outro tipo de filtros, que é, por exemplo, imaginemos que, muito bem, eu queria importar as paredes, mas para mim há paredes que são paredes divisórias, paredes de enchimento, e há outras que são paredes estruturais. E então eu podia distinguir umas das outras, por exemplo, pela espessura, dizer que não queria importar paredes com espessuras inferiores a 15 cm. Okay? Quem diz 15, diz 20, diz 18, diz aquele valor que nós quisermos aqui colocar. Portanto, existe também uma forma, um segundo filtro que pode aqui ser trabalhado nesta caixa de diálogo. Também, por exemplo, a nível das paredes, eu podia dizer que paredes com altura inferior, por exemplo, a 1 metro, não eram para serem importadas, porque seriam platibandas e eu não as queria considerar estruturalmente, etc. Por exemplo, coisas desse género. Portanto, existe aqui um segundo filtro que pode ser colocado pelo utilizador. Também nas lajes, eu poderia aqui indicar espessuras mínimas ou superfícies mínimas e nas barras também comprimentos mínimos ou larguras mínimas para serem importadas. Normalmente não haverá necessidade de fazer isto porque se estão a trabalhar com alguém que trabalhe com modelos BIM, sabem que nesses softwares de BIM existe uma função que permite classificar todos os elementos como estruturais ou não estruturais. E, portanto, o Tricalc, logo quando faz a importação, tem a possibilidade de ler essa informação, se aquele elemento foi classificado como estrutural ou não estrutural. E, portanto, só irá importar aqueles que foram classificados como estruturais ou que então não tenha sido especificado o seu tipo, que é outra hipótese que existe. Portanto, estrutural, não especificado ou não estrutural. O Tricalc importa sempre os estruturais e os não especificados. Portanto, se houve um cuidado da parte de quem fez o modelo BIM nos programas de Archicad, Revit, etc., de classificar corretamente os elementos como estruturais ou não estruturais, aqui o programa Tricalc irá reconhecer essa mesma informação.
E, portanto, vou aceitar e o programa vai-me indicar o que é que importou. Permite-me guardar uma cópia de segurança vinculada também ao nosso projeto de como veio o modelo na primeira versão, para eu depois poder trabalhar à vontade e poder comparar com aquilo que veio originalmente sempre. Eu vou dizer que não para não ocupar espaço em disco, mas portanto aqui tinha uma visualização, que eu até vou pedir aqui renderizada, daquilo que veio do programa de arquitetura, do Archicad ou do Revit ou de outro programa qualquer. Há aqui um aspecto que é muito importante, aliás, dois aspectos até que são muito importantes e que eu gostaria de salientar desde já. Para já, a produtividade e a segurança deste método. Reparem que o que eu tenho aqui é exatamente um modelo estrutural que o arquiteto concebeu e, portanto, não há aqui erros de coordenadas, não há aqui plantas que não batem certo com outras plantas. É um modelo tridimensional que é partilhado, digamos, pela arquitetura para a parte de estruturas. Portanto, há segurança e há uma produtividade enorme, porque o modelo veio para aqui para dentro. Agora, uma questão que muitas vezes nos perguntam é porquê é que vem só esta informação e não vem toda a informação? Ora bem, um modelo BIM completo pode ter centenas de megas de informação. Por exemplo, vamos aqui abrir um visualizador gratuito de ficheiros IFC, o DDS CAD Viewer, está disponível na internet, poderão ir buscá-lo. E eu vou pedir aqui para abrir um ficheiro IFC, por exemplo, do edifício que estávamos ali a ver há pouco. Okay? Vamos aqui puxar um bocadinho mais para baixo e pedir aqui para visualizar este ficheiro IFC. Reparem que este ficheiro IFC tem 125 megas, portanto, nem é dos maiores, mas, portanto, há muita informação que para nós, enquanto projetistas de estruturas, não é relevante. Okay? Por exemplo, o tipo de acabamento do chão, o tipo de acabamento das paredes, o reboco, o revestimento, etc. Isso são situações que, enquanto modelo, implementação de modelo tridimensional na nossa estrutura, não são os móveis, por exemplo, que é o que estamos aqui a visualizar. Portanto, essas situações para nós não são importantes. E então, há uma forma de trabalhar isto com os arquitetos que é indicar o nível de detalhe. O termo em inglês que é muito utilizado é o level of detail, ou LOD, como muitas vezes é utilizado, que nós, enquanto projetistas de estabilidade, necessitamos que se venha para nós. E esta é uma grande vantagem que temos também, porque é assim, quando se começam a fazer estes modelos tridimensionais, num Archicad, num Revit, etc., normalmente não se necessita ou não se começa logo a fazer, por exemplo, a colocação dos móveis ou a colocação dos acabamentos das paredes ou as portas ou as janelas. Portanto, não se começa por esse tipo de situações. Começa-se por aquilo que é o núcleo do edifício, que são os elementos estruturais, aquilo que tem que efetivamente ser construído e que é o ponto de partida para tudo o resto. E, portanto, nessa altura, normalmente estamos no chamado LOD 300, que é um LOD básico. Já vou mostrar uma imagem que explica melhor o que é isto dos níveis de detalhe. E, portanto, nós podemos entrar no projeto de estabilidade logo nessa fase. Não precisamos de chegar a esta fase para começar a elaborar o nosso projeto de estabilidade. Okay? Portanto, e a diferença entre um LOD 300 e um edifício completo como o que aqui está, às vezes pode ser uma semana ou mais, e portanto ganhamos essa semana a nível de trabalho. Portanto, é importante, em gabinetes que trabalham com arquitetura e engenharia dentro da mesma empresa já têm estas situações afinadas e sabem isso, e sabem que quando se implementa logo o esqueleto, a base, a estrutura, a parte estrutural, pode logo a parte de projetos de estruturas começar a trabalhar sobre a estrutura e depois ir-se compondo o resto do projeto de arquitetura. Mas, portanto, para quem trabalha com gabinetes diferentes, de salientar-se que não necessitam da maquete na sua totalidade. Inclusive, nem vos convém que seja enviada a maquete na totalidade, porque o fecheiro vai ser muito grande quando nós só queremos importar algo que tem cerca de 1 mega. Portanto, destes 125 megas, aquilo que nós necessitamos para o Tricalc é cerca de 1 mega a nível de informação. Portanto, quando quiserem, peçam aos gabinetes de arquitetura que vos enviem só os elementos estruturais, e portanto quando vêm os elementos estruturais vem no tal
normalmente no tal nível de detalhe 300, porque não tem mais do que praticamente o seu core, o seu núcleo representado das secções, da espessura das lajes, etc. E portanto reparem que este é o modelo completo, ok? E temos aqui a visualização desse modelo aqui dentro. Okay? E podíamos navegar dentro desse modelo, podíamos definir planos de corte, poderíamos analisar, e cá estão os nossos elementos estruturais, que são aqueles que foram para o Tricalc. Okay? Ali pilares circulares, há aqui pilares quadrados ou retangulares, portanto há aqui a informação estrutural dentro deste modelo. E é só essa informação que nós vamos necessitar aqui no programa Tricalc. Okay? Reparem que foi exatamente essa informação que veio para aqui para nós. Okay? E se formos inclusive a pedir aqui para visualizar os planos de trabalho, por exemplo, se formos à cota 310, okay, cá estão os nossos pilares e cá está inclusive a ligação que existe ao nível das secções, da informação das secções, que vem também de lá, os pilares circulares identificados, as aberturas, portanto, toda essa informação identificada. Ora bem, é claro que isto ainda é um modelo tridimensional sem ser transformado num modelo do Tricalc. Portanto, há depois que chegar aqui às funções do modelo BIM e fazer ajustes automáticos. Por exemplo, às vezes os modeladores de BIM não têm muito bem combinado ou acertado, ou não têm um método de trabalho com a parte de estruturas ainda bem definido e, por exemplo, definem os pilares da face superior da laje à face inferior da laje do piso seguinte. E, portanto, há ali uma zona em que o pilar não liga à face superior da laje de cima, e isso, em termos de modelo de cálculo de estruturas, poderia ser problemático. Então, o Tricalc tem ferramentas que rapidamente resolveriam essas situações. Neste caso, não há necessidade disso, mas, por exemplo, situar os extremos dos pilares na face superior da laje, ele automaticamente subiria aos pilares todos para corrigir essa situação. Portanto, aumentando aqui também grandemente a produtividade da importação do modelo BIM. De qualquer modo, estes são aspectos que já devem estar bem definidos entre a parte de arquitetura e a parte de estabilidade, para que não seja preciso depois fazer estes ajustes. Mas se forem precisos, o Tricalc também tem aqui funções para fazer isso, como passar também o eixo das vigas para a face superior da laje e outras situações, prolongar as vigas até encontrarem um pilar ou encontrarem outra viga. Portanto, também existem aí situações que podem ser automaticamente corrigidas. Depois, ainda dentro da conversão do modelo BIM para o modelo Tricalc, existe a possibilidade de nós podermos fazer ou dar opções de criação dos elementos que podem ser gerais ou específicas. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que, sim senhora, tenho aqui o meu modelo tridimensional BIM e eu quero que as vigas sejam criadas, sejam importadas, e conservar o pré-dimensionamento das vigas que vieram. O mesmo para os pilares. Portanto, quero importar os pilares e conservar o tal pré-dimensionamento circular, o que ali está. Para as lajes, a mesma coisa, só que eu tenho um problema, é que nas lajes normalmente não vem informação nesses modelos do tipo de laje. Se é uma laje aligeirada, se é uma laje de cofragem perfilada, se é uma laje fungiforme, não vem lá essa informação. E, portanto, eu aqui vou escolher o tipo de laje que quero. E escolho laje maciça, defino as opções que eu quero para essa laje maciça. Vamos aqui deixar, por exemplo, 4 kN de carga permanente e 2 de subcarga de 3, uma vez que aquilo era mais escritórios do que outra situação. E a espessura da própria laje que eu quisesse utilizar. Por exemplo, se quisesse trabalhar com uma espessura de 25, meter aqui os 25 cm. Se eu quisesse trabalhar com 20, meter aqui 20. Portanto, indicar a espessura da laje que eu quisesse utilizar. E portanto isto são opções gerais. As paredes, caso existam, também classificá-las como paredes resistentes, de betão armado, com a espessura que eu quiser. Portanto, definir aqui o tipo de parede que era. Poderia ser uma alvenaria estrutural, poderia ser outra coisa, mas neste caso definir então o tipo de parede com betão e com a espessura que eu entendesse. E isto eram opções gerais para converter estes elementos, mas se nós formos ver na globalidade, eu não quero que todas as lajes sejam lajes maciças, porque há uma laje que é a laje de baixo, que é uma laje de fundação. Então é para isso que existem também dentro do programa Tricalc opções de criação particulares. E portanto eu posso chegar aqui a opções de criação, atribuir, e neste caso o que me interessa é atribuir uma opção de laje de fundação com 80 cm de espessura, ok, a um determinado elemento. E portanto agora posso colocar-me numa perspectiva que me facilita a seleção desse elemento e abrir, por exemplo, uma janela ou clicar no elemento para lhe atribuir essa opção particular. Isto faz com que
agora, quando façamos a transformação em modelo Tricalc, okay, podendo guardar inclusive uma cópia no histórico da geometria vinculada ao modelo estrutural, portanto também ainda podíamos guardar agora uma cópia nesta fase, eu não vou guardar para não ocupar espaço em disco como dissemos há pouco, mas portanto vemos que já há aqui informação, já há grelhas de cálculo, já há aqui informação de secções, numerações de nós, numerações de barras, portanto já temos aqui, além daquilo que estava representado a verde e que era o que veio da arquitetura, temos aqui também informação do modelo de Tricalc. E portanto nesta altura eu até poderia vir aqui às opções do modelo de BIM e desativar a visualização do modelo de arquitetura que veio para aqui. Okay? E portanto aqui tínhamos então representadas o nosso modelo importado desde um Archicad, um Revit, portanto, um fecheiro IFC de um modelo BIM. E, portanto, vejam a produtividade enorme na transição, porque o modelo estrutural é partilhado, ok? E a segurança, não é? Uma vez que estamos a fazer exatamente a utilização daquele modelo que veio do software BIM de arquitetura. Ok? Portanto, estes dois aspectos relativamente àquilo que é a importação ou integração com modelos de arquitetura que o Tricalc tem. De referir que também existe a ligação, a integração com o projeto de arquitetura, mas no sentido inverso, ou seja, do Tricalc, já com as secções definidas, com a nossa solução estrutural, com as armaduras nas chapatas, nos pilares, com as ligações entre os perfis metálicos, etc., devolvidos ao programa de arquitetura do modelo BIM para serem integrados nesse modelo. Vamos ver isso mais à frente, por enquanto vamos deixar aqui essa situação. Já agora aproveitar só para mostrar uma curiosidade. Vamos aqui ao DDS, tivemos aqui a trabalhar no software DDS, vou fechar este modelo. Okay? E reparem, este é um modelo IFC da mesma estrutura que tivemos a trabalhar agora. Vamos aqui buscar esse fecheiro. Após ter sido calculado no Tricalc. Okay? Mesmo fecheiro, calculado no Tricalc e, portanto, exportado com as suas secções e as suas armaduras para IFC, para depois ser integrado na maquete digital no programa de arquitetura de BIM. E, portanto, vejam que a ligação é perfeita, não é? Portanto, vem aqui o modelo, okay? Cá estão as vigas do último piso que ali existiam, nos outros pisos não existiam vigas, aqui está essa representação. As secções já não são quadradas, são secções alongadas, foram modificadas, ok? As secções dos pilares circulares também são maiores, aqui representadas também, mas manteve-se a secção circular. E há algumas novidades que poderiam aqui existir. Por exemplo, nós tivéssemos posto um tipo de fundação diferente, com sapatas, com maciço de encabeçamento e estacas, esses elementos viriam também para aqui, seriam exportados para aqui e iriam para esse modelo tridimensional. E se nós viermos aqui a um determinado pilar e dissermos, por exemplo, que queremos esconder este objeto, vejam o que é que aqui aparece, ok? Toda a pormenorização de armaduras que o programa Tricalc faz. Em 3D nos pilares, aqui aparece representada. Okay? Se tivéssemos aqui as sapatas, apareceria também as armaduras de espera, as armaduras de sapatas, sem conjuntas, fossem isoladas, portanto toda essa informação aqui apareceria. Se tivéssemos perfil metálico com sapatos de botão, apareceria também a placa de ancoragem, toda essa representação aqui dentro. Vou voltar aqui a colocar a secção de pilar e isto era válido em qualquer pilar. Portanto, se eu quisesse chegar aqui e esconder, portanto, tinha aqui a representação. Okay? Já sabem que nos Eurocódigos normalmente a zona dos nós é tratada com especial atenção devido à situação do sismo, principalmente no Eurocódigo 8 e, portanto, aqui nota-se isso ao nível dos estribos, dos espaçamentos dos estribos que perdem junto a esses nós. Okay? Mas, portanto, cá está a tal ligação na outra direção através da exportação dos modelos BIM. Ora bem, com isso temos o nosso primeiro ponto visto. O segundo ponto, vamos falar de estruturas mistas de betão e aço.
Surgem-nos muitas vezes questões sobre este tipo de estruturas. Normalmente vêm devido a limitações de softwares que as pessoas adquirem e que têm que tratar o botão de um lado e aço do outro, e depois acabam por nos procurar e perguntar também sempre por esta questão, porque normalmente não funciona bem quando esses cálculos são feitos de forma separada. E, portanto, vou-vos mostrar como é que isso funciona quando o projeto é integrado como se faz no Tricalc. Para o efeito, eu vou aqui abrir uma estrutura, exatamente esta que aqui está, em que existe uma zona de parqueamento subterrâneo feita em betão armado. Vou esperar um pouco que a estrutura abra. Vou colocar aqui a visualização da estrutura em sólido. Ativei a representação inclusive das armaduras dos pilares. Neste caso eu não vou... não, estão desativadas, tenho as ligações. Mas, portanto, vou colocar aqui a visualização do modelo só, o modelo tridimensional da estrutura sem o modelo arame por baixo, para vos mostrar o tipo de estrutura que aqui temos. Ora bem, como eu vos disse, temos uma zona de betão armado, que tem um parque de estacionamento subterrâneo, e depois temos uma zona de estrutura metálica. Okay? E a zona de estrutura metálica tem alguns pilares que descarregam numa zona de laje que não tem qualquer viga, depois descarrega noutras zonas em cima de pilares, e aí tudo bem, não tem qualquer problema. E depois tem aqui também uma particularidade, que é a descarrega de uma zona que também não é pilar, mas é um apoio direto sobre uma viga. E, portanto, tudo isto tem influência no cálculo da estrutura. Eu vou-vos mostrar três aspectos, assim, tirados num print screen que nós aqui fizemos, mas depois vou-vos mostrar aqui no próprio modelo. De como esta integração é importante e de como o comportamento conjunto destes dois tipos de estruturas é bastante importante. Por exemplo, se eu pedir a visualização de um plano vertical que passe por aqui, eu vou rebatê-lo para que se perceba melhor onde eu quero chegar. Nós temos aqui a zona que tem uma laje, não tem qualquer viga, daí não aparecer aqui nada representado, e temos ali a zona onde o pilar metálico cai sobre a viga. E se nós pedirmos um gráfico de deslocamentos desta estrutura, okay, reparem, não é preciso dizer muito mais, não é? Quer dizer, já todos perceberam que as coisas funcionam de forma integrada e que as modulações, para nós não termos depois problemas mais tarde, ou não termos surpresas desagradáveis, as coisas devem ser calculadas de forma integrada, não é? O edifício na realidade é um só e, portanto, tem que se ter em conta todas estas situações. O comportamento aqui desta zona vai, evidentemente, afetar quer esta placa de ancoragem, quer aquelas chapas de ligação que ali está e, possivelmente, até o próprio montante que aqui está e não sei, já não arriscarei tanto ali a travessa, mas pelo menos esta situação repetida ao longo de todo o comprimento da nave industrial vai ser tida em conta. Aqui na viga também, não com tanta gravidade como ali, mas também um comportamento que convém ter em atenção. Okay? E, portanto, esta situação pode ser facilmente constatada num programa de cálculo de estruturas integrado e com as capacidades gráficas que o Tricalc tem. Pode ser percebido como é que a estrutura trabalha, e isso é uma das grandes vantagens do Tricalc, que nos dá esta sensibilidade de podermos pegar num modelo e andarmos aqui a tentar perceber como é que ele funciona. Vimos ali em Porting, mas eu poderia também analisar a deformada aqui na planta e perceber claramente o que é que se estava a passar aqui nesta zona. Ok? E neste caso, ver inclusive para o piso todo. Ok? Também podia jogar com outro tipo de representação, portanto, há muitas formas de conseguirmos aqui ver o comportamento da estrutura, de perceber como é que a estrutura se está a comportar, e isso é importante para nós enquanto projetistas. Por exemplo, eu chegava à conclusão de que a situação mais desfavorável nem sequer era aqui, nem aqui, mas sim ali. Okay? E porquê? Porque pela altura destes pilares eu sei que existe aqui uma laje.
existe aqui uma espécie de escritório, existe aqui uma laje e, portanto, as cargas sobre esta zona são superiores e, portanto, temos ali 1,5 cm de deslocamento instantâneo e, portanto, afeta mais estes dois pilares do que estes que aqui estão. E, portanto, esta é uma capacidade que só é possível com programas de cálculo integrados e com programas que têm capacidades gráficas e de percepção, de visualização da estrutura, como o Trical que tem, que nos permitem ter este nível de sensibilidade ao comportamento da estrutura e este nível de justificação, inclusive de resultados, às vezes, perante os clientes, ou de soluções estruturais perante os clientes, que só se conseguem com ferramentas deste tipo. Okay? Já agora estamos a falar do projeto integrado, de referir que o Trical tem a possibilidade de termos aqui também as placas de ancoragem, com os rigidificadores aqui integrados, os tirantes com qualquer geometria, uma vez que nós realizamos uma análise de segunda ordem, portanto, na análise de primeira ordem detectamos quais os tirantes que estão a trabalhar à compressão e retiramos os da matriz de rigidez para o cálculo de segunda ordem, portanto podemos fazer tirantes com qualquer configuração geométrica. Mas também, e vou voltar aqui a pedir para visualizar o plano de há pouco, não era nesta direção, era na outra, vamos aqui corrigir, pedindo então o pórtico na outra direção. Também a parte de ligações metálicas aparecem aqui disponíveis, a sua modulação no programa. Eu vou tirar daqui esta informação a nível de números e de secções e vou aqui inclusive diminuir os textos para não subcarregarem aqui muito o desenho e portanto essa ligação pode também ser modelada conjuntamente, inclusive posso trabalhar depois com gráficos de momentos de rotação e toda esta informação é exportada também para os programas de arquitetura, portanto isto vai junto com aquela maquete digital que o Tricalc exporta para a IFC. Também importante, alguns gráficos de análise, por exemplo, tensões no aço, para perceber às vezes quais os comprimentos de reforços que se devem utilizar. Okay? Neste pórtico essa situação não se coloca, mas por exemplo, se nós formos ver noutros pórticos, possivelmente poder-se-á ver até onde foi necessário colocar o reforço através do gráfico de cores das tensões no aço. Okay? Vamos, por exemplo, centrar-nos nas ligações aqui mais do fundo. E portanto percebemos claramente que há aqui uma zona mais azul clara que foi reforçada e mesmo assim está mais perto do limite e portanto este foi o comprimento necessário para que isto não tivesse passado a capacidade resistente, não passasse ali os 100%. Foi a colocação deste reforço que aqui está nesta zona. Simplificando aqui a visualização, seria pedir a visualização deste pórtico nesta direção para vos mostrar exatamente aquilo que estávamos a ver. Okay? Desde aqui para trás, portanto, se não fosse este reforço, possivelmente estávamos a ultrapassar ali a capacidade resistente do perfil. E portanto, como vê, importantíssimo toda esta situação de integração, de trabalho conjunto do nosso modelo estrutural e perceber como é que o modelo estrutural trabalha em conjunto. Já agora, se quisessem visualizar também as armaduras, também era possível ter aqui a representação das armaduras dos pilares ativadas, se assim se pretendesse. Ora bem, voltemos então ao nosso PowerPoint, ao nosso guia, para falarmos então de outro tipo de elementos, de outro tipo de cálculo integrado que é importante considerar no seu conjunto. Vamos a falar de estruturas com paredes de contenção, sejam paredes moldadas, tacas prancha, etc. Ora bem, vamos também analisar um caso concreto dentro daquilo que é o programa Trical e vamos aqui abrir então esta estrutura de paredes moldadas.
Ora bem, também aqui se colocam essencialmente alguns aspectos, algumas vantagens que são muito importantes. Em primeiro lugar, estar tudo num único modelo. Abrir, não preciso ir abrir mais um programa para ter mais uma verificação do meu projeto e ter que abrir mais um para estruturas metálicas, mais um para paredes de contenção, mais um para betão armado, para conseguir ter o meu projeto aqui no ecrã. Não, abro um modelo único e tenho aqui o meu projeto todo no ecrã. Inclusive as paredes de contenção, que é o que me veio, o que me trouxe até aqui. Depois, a segurança na modelação. Portanto, eu quando faço a integração, tenho que colocar a parede de contenção aqui e a parede de contenção vai-me reconhecer as lajes que já estão colocadas nos pisos, sem enganos. Okay? As cotas que ali estão. Vai-me reconhecer a estrutura que chega à viga de coroamento dessas paredes, com os respectivos esforços. Okay? Também sem enganos. Vai trazer as ações desses elementos para as paredes também sem qualquer problema. Okay? Portanto, tudo vai ser tido em conta de forma integrada, reduzindo as hipóteses de erro, aumentando a segurança e também em termos de produtividade e em termos práticos facilita-nos imenso ter um modelo único como o que aqui está. E depois eu posso basicamente pegar em qualquer parede e analisar as armaduras que aqui estão destas paredes em 2D, neste caso em 2D só as paredes de contenção, e posso também analisar para qualquer fase construtiva da parede moldada qual o comportamento, quer a nível de deslocamentos, quer a nível de gráficos de esforços, de forma integrada com o resto da estrutura. E, portanto, eu se quisesse visualizar aqui gráficos de paredes de contenção, eu poderia visualizá-los aqui e ter aqui os deslocamentos existentes em cada fase construtiva. Reparem que ainda só temos uma ancoragem, aqui temos duas, aqui escavámos mais um nível. Portanto, as fases construtivas vão ser analisadas todas pelo Tricalc. Vai ver todo o comportamento a nível de esforços e deslocamentos para cada fase construtiva, escavação, colocação de ancoragem, novamente escavação, colocação de ancoragem, até à cota final e depois a colocação das lajes. E, portanto, vamos analisando as situações e verificando depois a envolvente para as situações mais desfavoráveis. Okay? Podemos trabalhar com vários estratos de terreno, inclusive com nível freático também aqui definido. Okay? Mas também é possível ver este gráfico aqui, no próprio modelo estrutural e, portanto, analisar essas situações. Portanto, temos a possibilidade de estudar ali naquele gráfico ou inclusive aqui. Okay? Como sabem, podemos trabalhar com múltiplos planos e, portanto, se eu quisesse, podia estar a visualizar aqui o resto da estrutura, se as outras paredes, se eu assim o entendesse. E podia também nas outras visualizar esses mesmos gráficos de deslocamentos ou de esforços, se assim o pretendesse. Bastaria vir aqui às opções de gráficos e escolher depois essas situações. Portanto, mais uma vez de forma integrada, e se nós formos aqui, por exemplo, à parte de paredes de contenção e fizermos modificar a parede de contenção, eu tenho acesso aqui às fases construtivas todas que fui criando. Okay? É um assistente que facilita imenso a colocação destes elementos. Vejam já a construção das lajes aqui tidas em conta. E neste modelo nós podemos logo indicar que queremos que o programa reconheça as ações no coroamento vinculadas à estrutura. Portanto, se houver qualquer alteração na estrutura que está para cima e os esforços forem diferentes, isso é automaticamente tido em conta porque o modelo é um modelo integrado. Okay? Portanto, também aqui estamos a trabalhar com segurança acrescida. Agora reparem que era fazer isto tudo à parte, sem estar ligado ou sem estar vinculado a este modelo estrutural. Okay? Imaginem que agora já são os pés direitos diferentes, acontece muitas vezes, e termos que refazer o modelo. Chegamos aqui, damos os pés direitos diferentes, o modelo é diferente, é recalculado tudo. Produtividade também e segurança muito maior. Okay? Portanto, mais um exemplo do porquê é importante calcular hoje em dia com projetos, com programas que permitam o cálculo integrado.
Já agora, eu referi várias vezes, mas não tenho estado a mostrar, a importância de estar aqui vinculada também a informação das armaduras em 2D e em 3D. Portanto, se eu quisesse a esta altura, eu poderia vir aqui e pedir para ver as armaduras de qualquer uma destas paredes de contenção. E, portanto, iria aparecer aqui colocada essa mesma armadura, quer em corte, okay? Quer nas faces intradoce e tardós aqui representada. Okay? Inclusive, por exemplo, esta viga de coroamento não tinha capacidade para resistir e, portanto, teria que ser modificada. Este é outro dimensionamento que o programa faz, que é o da viga de coroamento, portanto, também integrado no modelo estrutural. E, portanto, se eu modificasse agora alguma situação na estrutura, secção da viga, etc., aqueles desenhos automaticamente eram alterados. Existe a vinculação. E se aquele desenho tivesse colocado numa folha de projeto, essa folha de projeto era automaticamente atualizada também com as informações do novo desenho. Okay? Portanto, mais uma vez, tudo integrado, tranquilidade, segurança e produtividade, evidentemente. Imaginem eu quero ter que dizer aos desenhadores, olha, fez esta correção, fez... quer dizer, não são os métodos mais produtivos de trabalho. Regressando ao nosso guia, ao nosso guião do nosso webinar, temos então aqui a questão, outra questão em que é importante a integração, realizar o cálculo todo integrado, que são as estruturas de alvenarias. Ora bem, para o efeito eu vou também aqui recorrer ao TreeCalc, vou aqui maximizar a visualização do TreeCalc e vamos abrir um outro exemplo. Esta é uma tipologia que nós ultimamente temos tido bastantes solicitações de projetistas que estão a trabalhar, nomeadamente no Brasil, também já tivemos para Angola, mas não com esta altura, normalmente 2 pisos. Eu vou aqui colocar a visualização do modelo sem a discretização dos elementos finitos. Colocar aqui um modelo visível assim e até dar um bocadinho mais realce desenhando aqui as arestas para se perceber o modelo que aqui está. Para o Brasil, por exemplo, para Marrocos também têm aparecido alguns edifícios assim, né, nestas situações. Mas também sabemos através da Artec SA que se utiliza bastante na América Latina, portanto, países de idioma espanhol, mas que também trabalham muito este tipo de estruturas. E, portanto, este é um edifício da alvenaria estrutural. Okay? Não tem aqui elementos de pilares, vigas, não tem elementos resistentes, tem as lajes e tem as paredes de blocos de betão aqui definidas, com as suas respectivas aberturas e depois com os dintéis, com os lintéis nas zonas das aberturas, das paredes, etc. Lintéis esses podem ser perfis metálicos. Eu vou tirar aqui a representação da discretização dos elementos finitos para facilitar a visualização do nosso modelo. E vou pedir a visualização de um plano de cada vez também para ser mais fácil percebermos aquilo que estamos a fazer, a trabalhar. Já agora, inclusive, até aqui na renderização, se nós pedirmos para trabalhar com texturas, percebe-se mais facilmente o que é que estamos a trabalhar, que são alvenarias, portanto, de betão armado. E cá está ali aquela zona assinalada ali com uma cor castanha, é uma zona de reforço, uma zona onde está colocada uma peça especial da alvenaria de betão, normalmente os chamados canaletes, ou então um perfil metálico, por exemplo, que é outro tipo de reforço que é possível fazer. E, portanto, neste tipo de estruturas, mais do que nunca, o projeto integrado é importante, porque tudo isto trabalha em conjunto. Todos estes elementos trabalham em conjunto. Okay? Não há como simplificar estas situações. E depois a possibilidade de analisar esse comportamento em conjunto que existe na estrutura. Seja através dos chamados gráficos de isovalores, que neste caso vos dão o gráfico de isovalores nas lajes com as deformadas das lajes ao nível dos pisos, mas vos dão também a informação das deformadas nas paredes, okay? Com valores muito mais baixos, evidentemente, mas portanto aqui essa informação também disponibilizada ao longo das paredes. E, portanto, já perceberam que aqui, mais do que nunca, qualquer deformação da laje é importante para as paredes
de alvenaria. Portanto, o cálculo tem de ser muito bem realizado de forma integrada, porque qualquer deformada no interior afeta paredes que aqui estão e que são paredes estruturais. Okay? O Tricalc tem a possibilidade de fazer este tipo de estruturas, como estamos aqui a visualizar. Inclusive pode trabalhar com este tipo de estruturas que nós aqui temos sobre uma laje de fundação, mas pode trabalhar sobre outros tipos de fundações. Okay? Vou chamar aqui a cota 0, que é a cota de fundação. Neste caso até chamei as duas cotas em simultâneo, mas também é uma forma diferente de ver. Mas cá está a laje de fundação e, portanto, a representação da alvenaria estrutural sobre a laje de fundação, mas como eu disse, podia ser outros tipos de fundação colocados aqui nestes elementos. Também é possível obter gráficos de tensões nas paredes, verificar onde é que existem problemas a nível de tensões, gráficos de erros, onde é que as paredes falham. Portanto, tudo isso é possível de obter, visualizar as deformadas das paredes da alvenaria. Vamos aqui, por exemplo, não sei, pedir um plano vertical qualquer. Eu vou pedir o plano vertical que aqui está. Tentar apanhar aqui um nó da estrutura, pode ser este. E, portanto, se eu quisesse pedir aqui a deformada da estrutura, portanto, era pedir, tal e qual como para outro elemento estrutural, pedir aqui o gráfico de deslocamentos e temos aqui a escala exagerada, mas temos aqui o andamento da estrutura aqui representado. Também se podia pedir os tais gráficos de isovalores ou de tensões, neste caso o gráfico de isovalores para deslocamentos, okay? 0,5 nas zonas a azul escuro. Okay? E podíamos também ter, a nível de isovalores, a representação das tensões nos elementos finitos. Uma vez que estas paredes são analisadas por elementos finitos, portanto eu poderia chegar aqui e pedir o gráfico de tensões em qualquer parede. Okay? Cá está as zonas das aberturas, os cantos, são sempre zonas mais críticas aqui representadas essas situações como tendo tensões mais elevadas. Okay? E, portanto, mais uma vez, uma capacitação técnica de calcular alvenarias estruturais que é permitida pelo Tricalc ao termos um cálculo integrado, ao termos um programa que trabalha de forma totalmente integrada o projeto. Okay? Regressando ao nosso PowerPoint, vamos falar aqui de uma estrutura com vários tipos de materiais, nomeadamente ao nível de fundação por estacas, por maciços de encabeçamento, por sapatas, lintéis, muros de cave, lajes de fundação, depois com vários tipos de lajes maciças, lajes de vigotas, lajes fungiformes aligeradas e vários tipos de materiais também, betão, aço e madeira. Portanto, uma situação com bastantes tipologias diferentes para mostrar exatamente também a importância de poder-se fazer esses cálculos num programa em que trata o projeto de forma integrada. Vamos então mais uma vez ao programa Tricalc e vamos pedir para abrir uma estrutura. Ela chama-se curso porque esta é a estrutura que nós damos no curso de iniciação ao programa Tricalc. É uma estrutura bastante abrangente para iniciar os utilizadores no lançamento das várias tipologias estruturais. Normalmente utiliza-se com menos pisos. Aqui lançou-se um modelo com mais pisos. Eu vou aqui tirar o modelo arame para facilitar aqui a percepção do edifício. Mas, portanto, é um edifício de betão armado que tem uma zona em aço e tem ali uma pequena zona em madeira, okay, para se ver como é que depois se trabalha em conjunto com estes elementos estruturais. Ao nível das tipologias que engloba no seu interior, portanto, temos aqui sapatas isoladas, temos lajes de fundação e paredes resistentes, temos maciços de encabeçamento com estacas, vigas de equilíbrio
e um muro de cave a toda a volta. Portanto, várias tipologias distintas aqui integradas. Há um aspecto inclusive importante que também está relacionado com o fato do cálculo ser integrado, que é a questão da fundação das caixas dos núcleos rígidos dos elevadores. Normalmente, nos programas de cálculo, há que definir o tipo de apoio que se quer para estas paredes resistentes. E normalmente opta-se por um encastrado, um apoio simples, etc. Ora, o que é que acontece? Em zonas sísmicas, principalmente em zonas sísmicas, se nós vamos tentar encastrar um núcleo rígido do elevador, um núcleo rígido da estrutura, ou seja, 0,000 milímetros, zero de rotação nos três eixos, vai-nos aparecer aqui um maciço enorme para conseguir garantir esse encastramento. Estamos a falar de um núcleo rígido que normalmente terá 30, 40, possivelmente até 50% da ação sísmica sobre ele, com N pisos de altura que tem que ser encastrado na sua base. Okay? Estão a ver o esforço que é necessário para isso e, portanto, aparecerá aqui sapatas com 3 metros de altura, 4 metros de altura, coisas que não são normalmente depois execuíveis em obra. Então, o que nos interessaria seria colocar aqui um apoio elástico que permitisse uma certa liberdade de rotação e de deslocamento a estas paredes resistentes, mas sem pôr em causa, claro está, o comportamento da estrutura. Ora, isso implicava cálculos bastante complexos. Então há uma forma de tentativa e erro que poderá impedir isso e que só é conseguida com um cálculo integrado, que é, eu chego aqui e defino uma laje de fundação com as dimensões que eu acho que são adequadas para a sapata deste núcleo rígido. Normalmente 60, 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m de altura andará nessas dimensões. E depois dou normalmente 1 metro, 1,5 m aqui para não haver picos de tensões sobre o terreno, nas esquinas das paredes, etc. E experimento. Como o cálculo é integrado, esta laje de fundação vai ser, digamos que, deformada pelo comportamento da estrutura, pelo comportamento aqui do núcleo rígido. Okay? E até eu não gosto de utilizar este termo, mas vou utilizar para se perceber melhor. Quanto maior for as dimensões desta laje que a gente aqui colocar, desta fundação que a gente aqui colocar, maior o grau de encastramento da parede. Okay? Menos liberdade ela vai ter para se deslocar, menos liberdade ela vai ter para rodar. Quanto menores forem as dimensões, mais liberdade terá para se deslocar e para rodar. Então nós colocamos aqui as dimensões que achamos adequadas, o programa calcula a ação sísmica e verifica se existem tensões excessivas sobre o terreno, e aí a área desta fundação seria insuficiente e teríamos que aumentar. Se ela levanta em algum ponto, e aí o peso próprio dessa fundação seria insuficiente e teríamos que aumentar ou a sua altura ou a altura inclusive e a sua largura, para compensar essas situações. Mas, portanto, isso só é possível porque elas trabalham de forma conjunta, de forma integrada. Okay? E facilita-nos chegar a um resultado que é, na prática, usado depois em obra. Não ter aquelas sapatas de 3 e 4 metros de altura ou então arbitrarmos para aqui uma coisa que não tínhamos a segurança se verifica ou não. Assim podemos utilizar este sistema. Depois integra-se aqui uma laje maciça vigada, uma laje maciça fungiforme, apoiada diretamente sobre os pilares, só com vigas no contorno, lajes de consola de canto, okay? E repete-se este piso tipo por aí acima até chegarmos à zona onde entram os pilares de madeira e os pilares de aço e depois as lajes de vigotas. Portanto, um modelo com bastantes tipologias estruturais diferentes aqui introduzidas, mas ainda poderia ter mais. Poderia ter paredes de contenção, poderia ter aqui peças de alumínio, poderia ter alvenarias estruturais, poderia ter aqui até a simulação das paredes de alvenaria dos pisos para analisar o seu comportamento ao sismo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, em vez do muro de cave ser até ao piso zero, ficasse aqui uma zona para circulação de ar. Normalmente cria-se aqui uma zona crítica em termos de sismo, porque fica aqui um pilar que está travado daqui para baixo e depois aqui não tem travamento, fica aqui um troço curto que normalmente sofre bastante em termos de sismo. Se eu quisesse simular isso, eu poderia meter aqui a alvenaria e simulava essa situação, analisava essa situação. Portanto, também poderia recorrer a esse tipo de modelação, lá está, porque o cálculo é integrado e porque depois tem ferramentas que me permitem analisar todo este comportamento da estrutura. Okay? Portanto, mais um exemplo de como é importante o projeto ser realizado num programa de cálculo integrado que permita percebermos como é que funciona depois todo o conjunto e analisar todas as particularidades da nossa estrutura.
Ora bem, e relativamente a exemplos concretos, chegamos ao fim. Vamos então agora ver uma secção que se chama Sabia Que. Foi inclusive enviado um e-mail, uma espécie de um teaser com estas perguntas para a convocatória para este webinar. E vamos então agora analisar aqui estas perguntas e dar a sua resposta. Sabia que simular estruturas mistas calculando por separado aço, betão e madeira pode ter consequências na segurança da estrutura? Eu penso que aquela imagem de há pouco, da deformada do pórtico com a deformada da estrutura de betão e com o perfil metálico, com a estrutura metálica em cima, fala por si. Não é? Já vimos o quão importante é tudo trabalhar em conjunto. Sabia que pode importar um modelo BIM e exportá-lo de volta garantindo maior rigor e segurança no seu projeto? Já vimos que, vindo um modelo BIM para o programa Trical, estamos a trabalhar no mesmo modelo original, sem erros na implementação da estrutura, sem nada disso, e também o exportamos nas mesmas posições e com a nossa informação, com as nossas novas secções, com as armaduras a nível de pilares, de sapatas, etc., com as ligações metálicas, enfim, com toda essa, com as placas de ancoragem, tudo isso devolvido para um modelo BIM, sempre na mesma posição, sempre dentro do mesmo modelo, sempre dentro da mesma partilha de informação num único modelo. Sabia que o modelo BIM necessário para iniciar o cálculo estrutural pode e deve ser um lote 300, Level of Detail. Ora bem, aqui relativamente ao Level of Detail eu acabei por não vos mostrar a tal imagem que representava o nível de detalhe. Vamos aqui pedir para visualizar exatamente essa mesma imagem. Vamos aqui fazer um zoom. E reparem, temos aqui o Level 100, okay? Que é um bloco tridimensional. Temos o nível 200 que já tem aqui um unifilar da secção, mas o nível 300 é aquele que nos interessa porque é aquele que traz já associada as características da secção. Okay? O nível 350 e 400 já vão para um detalhamento que para nós, a nível de tricalque, ainda não é necessário. Embora nós depois possamos colocar estas placas de ancoragem e exportar, mas não as precisamos de importar porque tornar-se-ia bastante complexo fazer isto num modelo de arquitetura, quando isto normalmente será um pormenor de engenharia. Portanto, o nível, quando se faz o modelo já com este nível, com o nível 300, pode-se o utilizador começar a trabalhar independentemente de depois a arquitetura começar a fazer um modelo com um nível de detalhe muito mais elevado. Okay? Mas para nós, a partir deste momento, deste Level of Detail 300, é o suficiente para passarmos a definir a nossa estrutura. Relativamente à questão de há pouco, portanto, tínhamos aqui uma imagem que representava exatamente aquilo que vimos há pouco, a influência da deformada sobre a estrutura metálica. Okay? Continuando então com as nossas perguntas. Sabia que passar áreas de aço para os desenhadores pormenorizarem armaduras tem muitas possibilidades de erro? Ora bem, não é integrado. Logo há ali possibilidade de erro na transmissão da informação, é um processo que não é automatizado, logo aí há uma possibilidade de erro. Mas existe também outra situação, que é como se parte de áreas de aço, quais são as comprovações que foram feitas para estas áreas de aço? O software permitiu fazer as comprovações todas do regulamento? Ou vieram só as áreas de aço para as comprovações mais elementares? O exemplo mais fácil é normalmente a torção e a torção associada ao transverso, por exemplo, nas vigas. Okay? Muitas vezes isso fica esquecido porque não foi realizada essa comprovação no software de cálculo. Okay? Portanto, perde-se muito em segurança com este método de trabalho. Okay? Mais uma vantagem do projeto integrado. Peço desculpa, avancei aqui um bocadinho, vou recuar. Depois, sabia que a não interação de todos os elementos estruturais num único modelo pode originar simplificações perigosas? Ora bem, um exemplo concreto é a não consideração das ações, por exemplo, do edifício nas paredes de contenção. As paredes moldadas estivemos ali a ver. Se as cargas não fossem corretamente transportadas para as paredes de contenção, haveria aí um problema de segurança. As ligações metálicas, se ao fazermos um cálculo de ligações metálicas num programa à parte, não incluirmos todas as combinações de ações, podemos estar a criar uma situação de segurança. Mas depois há outras questões, que é, por exemplo,
Se nós vamos calcular, por exemplo, uma parede, uma cave, um muro de cave, que tem impulsos de terra e é calculado num programa externo e depois aplicam-se só as cargas no topo, por exemplo, do piso e na fundação desse piso da cave, o pilar ao longo do seu comprimento não está a ser solicitado e, portanto, isso pode ser um perigo. Por exemplo, em programas que trabalham muito por planos horizontais só, tudo o que seja ações sobre os pilares é um bocado complexo de ser considerado no modelo estrutural. Okay? E, portanto, há que ter muito cuidado com essas simplificações. O punçoamento é outra questão que muitas vezes também se facilita e deve ser tido em conta, deve fazer parte de um modelo de cálculo integrado e analisado para todas as combinações de ações e, portanto, convém que seja mesmo parte do cálculo de um modelo estrutural e não uma verificação à parte realizada pelo projetista. Sabia que as ligações metálicas devem ser calculadas no modelo global para automaticamente considerarem todas as combinações, já falámos sobre isso, e introduzir nos nós da estrutura comportamentos de momento de rotação. Ora bem, nós quando fazemos uma ligação metálica ela pode ser mais ou menos rígida em função dos parafusos, das espessuras das chapas que lá colocamos, dos rigidificadores que lá colocamos, e portanto isso afeta o comportamento da estrutura, porque a rotação daquele nó é diferente se a ligação for menos rígida ou se for mais rígida. E portanto isso também é importante no estudo da estrutura e inclusive na verificação do método dos componentes daquela ligação. Okay? Portanto, toda a vantagem também em ter o cálculo integrado dentro de um modelo estrutural. Sabia que a pormenorização de armaduras e as folhas finais de projeto podem ficar vinculadas ao modelo estrutural de forma automática, atualizando sempre a sua armadura? Este é um aspecto-chave, tem sido pouco referido aqui no webinar, mas é um aspecto-chave a nível de projeto de estabilidade. Se nós tivermos a garantia de que os desenhos de armaduras 2D estão sempre vinculados ao nosso modelo estrutural, às alterações de cargas que fizemos, às alterações de geometria que fizemos, e inclusive as folhas de projeto que a gente já fez e que têm lá desenhos colocados também estão vinculadas a esse modelo estrutural e a qualquer alteração que a gente faça, estamos completamente tranquilos. Agora, a verdade é que há muitos softwares que não trabalham assim, fazem o cálculo, depois vamos para um programa de detalhamento, um Structures, uma coisa qualquer, onde vamos fazer pormenorização e onde a vinculação já não é tão automática ou já não é automática. Okay? E portanto perde-se esse link, perde-se produtividade, muita, okay? E perde-se segurança, porque pode não se atualizar a informação toda nas folhas finais ou nos pormenores finais em função de alterações que se fizeram no modelo estrutural. Portanto, isto é uma mais-valia impressionante hoje em dia para um programa de cálculo de estruturas. E felizmente o Tricalc já tem essa mais-valia integrada dentro do próprio programa. E é, inclusive, um dos aspectos mais valorizados pelos utilizadores e pelas pessoas que assistem às demonstrações do programa. Sabia que o dimensionamento de armaduras automatizado garante sempre a comprovação de todas as exigências regulamentares, sem esquecimentos ou simplificações? Portanto, voltamos à questão da torção associada ao transverso, do punçamento, etc. Mais uma vez, tranquilidade e segurança para o projetista, ao termos um cálculo, um projeto integrado. E aquilo que a Artec evoluiu na versão 8.0, que é incluir as memórias descritivas e justificativas vinculadas à estrutura. Okay? Hoje em dia existe a possibilidade, e eu vou-vos mostrar aqui no Tricalc essa situação, de eu poder abrir um projeto. Eu vou abrir aqui um projeto que eu modifiquei a memória descritiva, não utilizei a que vem com o programa. A que vem com o programa é bastante detalhada, bastante extensa, mas eu apliquei aqui uma memória descritiva diferente para vos mostrar que vocês podem fazer aqui qualquer memória descritiva. Ora bem, se nós formos a resultados relatórios, nós podemos gerar a memória descritiva a qualquer altura com base nos resultados dos modelos estruturais. Okay? Portanto, sempre atualizada, com a organização de capítulos que quiser. Quem já andou a utilizar esta função, o que aqui está introduzido pela Artec é muito mais extenso do que eu aqui fiz, mas eu cheguei aqui e criei uma memória descritiva e justificativa que tem um capítulo de introdução com esta informação, que tem uma descrição geral da estrutura
que tem lá dentro um subcapítulo superestrutura com este texto, que tem as fundações com este texto, são textos genéricos do projeto de estruturas, e que depois tem os materiais, e os materiais já vêm de um relatório interno, já vêm de informação interna do meu modelo de cálculo. E inclusive os relatórios, este relatório de dados de cálculo, eu só estou a colocar aqui a informação dos materiais. Podia lá ter as ações, etc. Mas não, como eu estou no capítulo de materiais, eu só ativei a informação dos materiais. E portanto, esta vinculação já vem daquele modelo. Okay? Aqui não meti nada, meti só uma descrição geral das ações, etc. Mas podia também aqui meter um relatório, o mesmo relatório que ali está, mas só com a parte de ações, por exemplo. Era outra forma de vincular essa informação. E portanto, por aqui abaixo fui criando capítulos e fui colocando aqui os relatórios com as informações que eu queria. Por exemplo, aqui, ações, cá está, na parte de análise sísmica. E depois gráficos. Gráficos de deslocamentos, gráficos de coisas. Posso trazer para aqui esses gráficos e fazendo a inclusão aqui dos gráficos, vinculando-os quer a desenhos que estejam no nosso disco rígido, quer a próprios relatórios. Por exemplo, relatório de períodos e frequências, okay? Que nós podíamos ver, podíamos aqui inserir e que depois poderíamos gerar o relatório. Ora, se eu gerasse este relatório, o resultado final era, eu penso que tenho aqui essa informação, vou-vos aqui mostrar. Essa informação seria, cá está a memória descritiva DocX. O fecheiro pode ser gerado em DocX ou em PDF, portanto vocês têm a possibilidade de fazer essas duas situações como periférico de saída. E portanto vai-vos aparecer aqui a memória descritiva com os capítulos que eu disse. Cá está a descrição geral da estrutura com a superestrutura, com as fundações, okay? Com imagens que eu incluí, com os materiais da estrutura, tal relatório que passou a estar aqui introduzido, okay? Com o texto de ações que eu ali coloquei, com mais alguns relatórios. E eu queria chegar à parte do sismo só para vos mostrar essa informação, mais imagens que aqui foram incluídas. E os gráficos, cá está, aqui com os períodos de frequências em tabela. E depois, inclusive, com os gráficos que vêm diretamente do relatório, dos espectros elásticos para o sismo. Okay? Portanto, esta informação pode estar vinculada ao modelo estrutural e ser gerada sempre que queiramos de forma atualizada. Okay? Portanto, foi, digamos que, o fechar quase do ciclo da integração de todos os elementos estruturais num projeto único. Neste caso, a componente da memória descritiva e justificativa, que era aquela que faltava. Ora bem, um PowerPoint que resume aqui algumas do trabalho que a Artec tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. Milhares de páginas de normas introduzidas ou modificadas dentro do programa. Evolução sem paralelo na software para arquitetura, engenharia e construção nos últimos anos com a série 7 do Tricalc. Integração da tecnologia BIM e FC dentro do programa e uma boa integração, como vocês já puderam ver. Suporte técnico dado em Portugal, em português, diretamente aos técnicos portugueses, pela própria Artec, que é o fabricante e a empresa que desenvolve o software. Centenas de novidades na série 7. Cada nova versão do Tricalc tem dezenas de novidades substanciais. Confunde-se muito às vezes com todos os programas têm versões. Agora há que ver o que cada versão aporta em cada fabricante. E portanto nós temos na página da internet desde a 7.0 até a 8.0 todas as novidades que foram saindo e é fácil verificar o trabalho de evolução que a Artec tem feito sobre o programa Tricalc. Pormenorização de armaduras em 3D. Entramos nessa área e vamos continuar nessa área uma vez que queremos ter tudo pormenorizado em 3D. Novas opções de representações de armaduras, nomeadamente opções de representação de armadura para o Brasil, para outros países que não Portugal. Assistente de geração de naves industriais. Não se mostrou isso aqui, vai-se mostrar num webinário, se não me engano, no terceiro webinário. Mas um assistente que permite gerar naves industriais com uma facilidade, inclusive já com ações de venda e as ações dos painéis da cobertura e dos painéis de fachada,
com uma facilidade incrível, com uma produtividade enorme. Análise de segunda ordem, ligações de perfis em 3D, gráfico de momento de rotação e ligações, peritagem gráfica e numérica, eurocódigos com os anexos nacionais. Enfim, são mais de 19 anos de presença direta em Portugal, no apoio tecnológico às empresas e profissionais de engenharia. Capacitação técnica superior para o programa Tricalc e para os nossos clientes com esta evolução que temos realizado conjuntamente. Okay? Portanto, aqui também puxar um bocadinho o brilho ao nosso trabalho de desenvolvimento com o programa Tricalc. E falar-vos também que o projeto de estruturas integrado nós já o temos, mas poderia inclusive ampliar essa situação aos orçamentos, uma vez que o Tricalc tem ligação ao software de orçamentação e ao software de medição da Artec, permitindo ter uma medição, um orçamento detalhado a partir do modelo BIM que é gerado no próprio programa Tricalc ou através de funções internas que existem entre o Tricalc e o GEST. Portanto, essa integração pode inclusive ir já para a parte de medição e orçamento. Um edifício, um modelo, uma maquete digital com toda a informação, incluindo exportação para o modelo BIM. Portanto, foi isto que tivemos a ver aqui ao longo do webinário de hoje.